Você já percebeu como, depois dos 60 anos, certas pessoas parecem estar protegidas por uma força invisível, enquanto outras enfrentam dificuldades inexplicáveis? Se você passou dessa idade, ou está se aproximando dela, precisa saber de algo que Chico Xavier revelou, e que pode mudar completamente a forma como você vive esta fase da sua vida. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas uma revelação espiritual, é um alerta urgente que pode proteger você de um perigo que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Durante uma de suas consultas mais marcantes, Chico Xavier recebeu uma comunicação direta de Emmanuel que o deixou profundamente abalado. O mentor espiritual explicou que existe um fenômeno muito específico que acontece com pessoas que ultrapassam os 60 anos, algo que pode tanto elevá-las espiritualmente quanto colocá-las em grande risco. E o mais impressionante é que este fenômeno está diretamente relacionado com a forma como essas pessoas lidam com 3 aspectos fundamentais da vida nesta fase. Se você está sentindo que algo mudou em sua vida após os 60, que certas situações se tornaram mais intensas, que pessoas ao seu redor começaram a se comportar de forma diferente com você, ou que experiências estranhas começaram a acontecer, saiba que você não está imaginando coisas. Existe uma explicação espiritual para tudo isso, e entender essa verdade pode ser a diferença entre viver seus próximos anos em plenitude ou enfrentar desafios que poderiam ser evitados. Chico Xavier descobriu que, ao atingir os 60 anos, o ser humano passa por uma transformação energética profunda que a ciência ainda não consegue explicar completamente. É como se uma porta espiritual se abrisse, permitindo tanto influências positivas quanto negativas, de uma forma muito mais intensa do que em qualquer outra fase da vida. Emmanuel explicou que isso acontece porque nessa idade a alma já acumulou experiências suficientes para despertar certas capacidades dormentes, mas também se torna mais vulnerável a interferências que podem prejudicar seu desenvolvimento espiritual. O primeiro aspecto que você precisa compreender é sobre a mudança na sua sensibilidade energética. Após os 60 anos, sua capacidade de perceber energias ao seu redor se multiplica drasticamente. Você provavelmente já notou que consegue sentir quando alguém está mentindo para você, quando um ambiente não é seguro, ou quando uma situação não vai dar certo, mesmo sem ter provas concretas. Essa não é apenas intuição aguçada pela experiência de vida, é uma verdadeira expansão da sua consciência espiritual. Maria Helena, uma senhora de 64 anos que vivia em Uberaba, procurou Chico Xavier porque estava passando por experiências que a deixavam confusa e assustada. Ela contou que desde seu aniversário de 60 anos, começou a ter sonhos muito vívidos com pessoas que já haviam falecido, principalmente sua mãe e uma tia muito querida. Nos sonhos, elas sempre tentavam alertá-la sobre algo, mas ela acordava sem conseguir lembrar exatamente do que se tratava. Além disso, Maria Helena começou a sentir presenças em sua casa, especialmente durante a madrugada, e tinha a sensação constante de que alguém a observava. Durante a consulta, Emmanuel explicou através de Chico Xavier que Maria Helena estava passando pelo que ele chamou de despertar da maturidade espiritual. Segundo o mentor, após os 60 anos, o véu entre o mundo físico e espiritual se torna mais tênue para muitas pessoas, especialmente aquelas que cultivaram ao longo da vida sentimentos de amor, compaixão e fé. Essa abertura permite que espíritos familiares e protetores se aproximem mais facilmente, mas também pode atrair entidades menos evoluídas que se sentem atraídas pela energia luminosa que essas pessoas emanam. O mecanismo espiritual por trás desse fenômeno é fascinante e ao mesmo tempo preocupante. Emmanuel revelou que quando chegamos aos 60 anos, nossa alma já passou por tempo suficiente de experiências terrestres para começar a se preparar
para a transição que, inevitavelmente, acontecerá em algum momento futuro. Essa preparação não é consciente, mas acontece em níveis profundos do nosso ser. É como se nosso espírito começasse a afinar sua frequência vibratória para se alinhar gradualmente com as dimensões superiores. No entanto, esse processo de afinação cria uma vulnerabilidade única. Espíritos obsessores, que são entidades presas a vibrações inferiores, percebem essa luz crescente e podem tentar se aproveitar dela para drenar energia ou causar interferências. Eles fazem isso porque sabem que uma pessoa em processo de elevação espiritual possui uma energia muito pura e poderosa que pode temporariamente aliviar o sofrimento que eles sentem por estarem presos em dimensões inferiores. Para se proteger dessa vulnerabilidade, Emmanuel orientou algumas práticas específicas que toda pessoa acima dos 60 anos deveria adotar. A primeira é estabelecer uma rotina diária de oração ou meditação, preferencialmente no mesmo horário todos os dias. Isso cria uma barreira energética protetiva e fortalece a conexão com os mentores espirituais. A segunda prática é evitar ambientes com muita negatividade, como locais onde há discussões constantes, pessoas que reclamam excessivamente ou situações de conflito desnecessário. A terceira orientação é cultivar pensamentos de gratidão antes de dormir, pois durante o sono, quando estamos mais vulneráveis, nossa mente agradecida atrai proteção espiritual. O segundo aspecto crucial que Chico Xavier revelou diz respeito às relações familiares e como elas se transformam após os 60 anos. Emmanuel explicou que existe um fenômeno espiritual muito específico que acontece nessa fase da vida, relacionado ao que ele chamou de cobrança kármica acelerada. Isso significa que questões não resolvidas com familiares, principalmente filhos e cônjuges, tendem a se intensificar de forma dramática, forçando resoluções que talvez levassem décadas para acontecer naturalmente. Antônio Carlos, um homem de 62 anos, procurou Chico Xavier porque sua vida familiar havia se tornado um verdadeiro caos após seu aniversário de 60 anos. Ele contou que seus 3 filhos adultos, que sempre foram respeitosos e carinhosos, de repente começaram a tratá-lo com indiferença e até mesmo hostilidade. Sua esposa, com quem estava casado há 35 anos, tornou-se extremamente crítica e começou a trazer à tona mágoas antigas que pareciam já ter sido superadas. Antônio se sentia como se estivesse vivendo em uma casa cheia de estranhos que o julgavam constantemente. Durante a consulta espiritual, Emmanuel revelou algo que deixou Antônio profundamente reflexivo. O mentor explicou que, quando uma pessoa atinge os 60 anos, sua alma emite uma frequência energética que desperta nos familiares próximos todas as questões não resolvidas que existem entre eles. É como se fosse um chamado espiritual para que todos os envolvidos tenham a oportunidade de limpar seus débitos kármicos antes que seja tarde demais. Os filhos de Antônio estavam inconscientemente reagindo a mágoas antigas relacionadas à ausência emocional do pai durante a infância, pois ele sempre foi muito focado no trabalho. Sua esposa estava trazendo à tona ressentimentos sobre decisões tomadas em conjunto ao longo do casamento, mas que ela nunca havia expressado completamente. Emmanuel explicou que esse processo, embora doloroso, é na verdade uma bênção disfarçada. Ele permite que relacionamentos sejam curados em um nível profundo, liberando todos os envolvidos de cargas energéticas que poderiam se estender por várias encarnações. No entanto, se a pessoa não compreende o que está acontecendo e reage com raiva, mágoa ou afastamento, pode perder uma oportunidade preciosa de evolução espiritual e ainda criar novos débitos kármicos.
O mecanismo espiritual por trás desse fenômeno está relacionado ao que Emmanuel chamou de magnetismo da maturidade. Quando chegamos aos 60 anos, nossa alma desenvolve uma força magnética especial que atrai para perto de nós todas as situações e pessoas com quem temos questões pendentes. É como se fosse um ímã espiritual que puxa para nossa realidade tudo aquilo que precisa ser resolvido. Essa força magnética é ativada automaticamente pelo nosso espírito, que sabe que o tempo na Terra é limitado e que certas lições precisam ser aprendidas nesta encarnação. Para lidar construtivamente com essa fase, Emmanuel orientou práticas específicas de reconciliação e perdão. A primeira é fazer uma revisão honesta de todos os relacionamentos importantes da vida, identificando onde podem existir mágoas, ressentimentos ou mal-entendidos. A segunda prática é tomar a iniciativa de conversas de reconciliação, mesmo quando achamos que a culpa é da outra pessoa, pois o objetivo não é determinar quem está certo, mas sim limpar a energia entre as pessoas. A terceira orientação é praticar o perdão ativo, que vai além de simplesmente esquecer as mágoas, mas inclui enviar mentalmente pensamentos de amor e compreensão para as pessoas com quem temos dificuldades. O terceiro aspecto revelado por Chico Xavier é talvez o mais surpreendente e diz respeito ao que Emmanuel chamou de despertar dos dons adormecidos. Segundo o mentor espiritual, toda pessoa que chega aos 60 anos com o coração relativamente limpo e com intenções genuínas de fazer o bem, automaticamente recebe acesso a capacidades espirituais que permaneceram latentes durante toda a vida adulta. Essas capacidades podem incluir intuição aguçada, capacidade de cura através das mãos, percepção de auras, comunicação com espíritos familiares e até mesmo premonições sobre eventos futuros. Rosa Maria, uma professora aposentada de 63 anos, viveu uma experiência que a deixou completamente transformada. Após seu aniversário de 60 anos, ela começou a perceber que conseguia aliviar dores físicas das pessoas simplesmente colocando as mãos sobre a região afetada. Inicialmente, pensou que fosse coincidência, mas quando sua neta chegou em casa com uma forte dor de cabeça e Rosa colocou as mãos sobre a testa da menina, a dor desapareceu completamente em poucos minutos. Assustada com essa capacidade, Rosa procurou Chico Xavier para entender o que estava acontecendo com ela. Emmanuel explicou que Rosa estava passando pelo despertar natural de um dom de cura que ela trouxe de encarnações anteriores. Segundo o mentor, muitas pessoas nascem com capacidades espirituais especiais, mas essas capacidades ficam bloqueadas durante a juventude e idade adulta, para que a pessoa possa focar nas experiências e aprendizados necessários para a sua evolução. Aos 60 anos, quando a alma já acumulou sabedoria suficiente para usar esses dons de forma responsável e amorosa, os bloqueios são naturalmente removidos. O processo de despertar desses dons segue um padrão energético específico que Emmanuel descreveu detalhadamente. Primeiro, a pessoa começa a ter sonhos mais vívidos e significativos, muitas vezes com mensagens claras ou visitas de entes queridos falecidos. Depois, desenvolve uma sensibilidade maior às energias das pessoas e ambientes, conseguindo perceber quando algo não está bem, mesmo sem sinais óbvios. Em seguida, pode começar a ter insights repentinos sobre situações ou pessoas, como se recebesse informações de uma fonte externa. Finalmente, dons mais específicos começam a se manifestar, como capacidade de cura, mediunidade ou percepções extrasensoriais. No entanto, Emmanuel fez um alerta muito sério sobre os perigos que acompanham esse despertar. Quando uma pessoa desenvolve capacidades espirituais, ela automaticamente chama a atenção tanto de espíritos evoluídos quanto de entidades menos desenvolvidas.
Os espíritos superiores se aproximam para orientar e proteger, mas as entidades inferiores também podem tentar se aproveitar desses dons para seus próprios propósitos. Por isso, é fundamental que a pessoa mantenha sempre uma postura de humildade. Use seus dons apenas para ajudar outros sem esperar recompensas e estabeleça uma rotina sólida de oração e estudo espiritual. Para Rosa Maria, Emanuel orientou práticas específicas para desenvolver seu dom de cura de forma segura e eficaz. A primeira orientação foi estabelecer um momento de oração antes de qualquer tentativa de cura, pedindo proteção e orientação aos mentores espirituais. A segunda prática era visualizar uma luz dourada, envolvendo tanto ela quanto a pessoa que estava sendo ajudada, criando uma proteção energética durante o processo. A terceira orientação era nunca cobrar dinheiro pelo dom, e sempre deixar claro que ela era apenas um instrumento, não a fonte da cura. Agora deixe-me compartilhar com você algo que poucos sabem sobre os sinais que indicam quando uma pessoa está passando por essa transformação espiritual após os 60 anos. Emanuel revelou a Chico Xavier que existem 7 indicadores específicos que mostram quando alguém está vivenciando esse despertar. E reconhecer esses sinais pode ajudar a pessoa a navegar por essa fase com mais consciência e segurança. O primeiro sinal que Emanuel descreveu é o que ele chamou de mudança no padrão do sono. Pessoas que estão passando por essa transformação espiritual frequentemente relatam que começaram a acordar entre 2 e 4 horas da madrugada, sempre no mesmo horário, sem motivo aparente. Durante esses despertares, sentem uma energia especial no ambiente, como se houvesse uma presença amorosa por perto. Muitas vezes recebem insights importantes ou soluções para problemas que as preocupavam durante esses momentos de vigília noturna. Carmen Lúcia, uma viúva de 65 anos, viveu exatamente essa experiência. Ela contou a Chico Xavier que, há 6 meses, começou a acordar todas as noites às 3 horas da manhã. Inicialmente, ficou preocupada achando que poderia ser algum problema de saúde, mas os médicos não encontraram nada. Durante esses despertares, Carmen sentia uma paz profunda e frequentemente recebia ideias sobre como resolver conflitos com seus filhos ou como ajudar vizinhos que estavam passando por dificuldades. Foi durante um desses momentos que ela teve a inspiração de criar um grupo de apoio para viúvas em sua comunidade, projeto que transformou a vida de dezenas de mulheres. Emanuel explicou que esse despertar noturno acontece porque, entre 2 e 4 horas da madrugada, o véu entre as dimensões está mais tênue, facilitando a comunicação com os mentores espirituais. Durante esses momentos, a mente consciente está relaxada, permitindo que a alma receba orientações e inspirações diretamente do plano espiritual. É como se fosse um horário de consulta espiritual, que acontece automaticamente para pessoas que estão passando por esse despertar. O segundo sinal é a intensificação dramática da capacidade de sonhar e lembrar dos sonhos. Emanuel revelou que pessoas em processo de despertar espiritual após os 60 anos começam a ter sonhos extremamente vívidos, muitas vezes em cores mais brilhantes do que veem na vida real. Esses sonhos frequentemente incluem visitas de familiares falecidos, viagens a lugares desconhecidos, mas que parecem familiares, ou situações simbólicas que contêm mensagens importantes para a vida da pessoa. José Roberto, um aposentado de 61 anos, procurou Chico Xavier porque seus sonhos haviam se tornado tão intensos que ele acordava mais cansado do que quando ia dormir. Ele sonhava quase todas as noites com seu pai, falecido há 15 anos, que o levava para visitar lugares lindos, cheios de luz e música. Nesses sonhos, seu pai sempre lhe dava conselhos sobre como lidar com a solidão após a aposentadoria e como encontrar um novo propósito para sua vida.
José Roberto acordava com uma sensação de saudade misturada com esperança, mas também com uma certeza estranha de que aquelas conversas eram reais. Durante a consulta espiritual, Emanuel confirmou que José Roberto estava realmente se encontrando com o espírito de seu pai durante o sono. O mentor explicou que, quando uma pessoa atinge a maturidade espiritual, sua alma desenvolve a capacidade de se deslocar conscientemente para o plano astral durante o sono, onde pode interagir com espíritos familiares e receber ensinamentos importantes. Esses encontros não são apenas sonhos simbólicos, mas verdadeiras reuniões espirituais que acontecem em uma dimensão paralela à nossa realidade física. O mecanismo por trás desses sonhos especiais está relacionado ao que Emanuel chamou de liberação da consciência expandida. Durante toda a vida adulta, nossa consciência fica muito focada nas preocupações materiais e responsabilidades terrenas, o que cria uma espécie de bloqueio que impede nossa alma de acessar suas capacidades naturais de comunicação interdimensional. Após os 60 anos, quando muitas dessas preocupações materiais diminuem, esse bloqueio se dissolve naturalmente, permitindo que nossa consciência viaje livremente durante o sono. O terceiro sinal identificado por Emanuel é o desenvolvimento súbito de uma sensibilidade extrema às energias das pessoas. Indivíduos que estão passando por esse despertar frequentemente relatam que conseguem sentir as intenções das pessoas, antes mesmo delas falarem. Percebem quando alguém está mentindo através de uma sensação física desconfortável, ou sentem-se instantaneamente atraídas ou repelidas por certas pessoas, sem motivo lógico aparente. Dona Benedita, uma comerciante de 64 anos, desenvolveu essa sensibilidade de forma tão intensa que chegou a pensar que estava ficando paranoica. Ela contou a Chico Xavier que, de repente, conseguia perceber quando um cliente ia tentar enganá-la ou quando alguém se aproximava de sua loja com más intenções. Mais impressionante ainda, ela começou a sentir fisicamente as emoções das pessoas ao seu redor. Quando alguém triste entrava em sua loja, ela sentia um peso no peito. Quando uma pessoa alegre se aproximava, ela automaticamente sorria sem motivo aparente. Emanuel esclareceu que Benedita estava desenvolvendo o que ele chamou de empatia espiritual expandida. Essa capacidade permite que a pessoa sintonize diretamente com o campo energético de outros indivíduos, percebendo não apenas suas emoções superficiais, mas também suas intenções mais profundas e até mesmo aspectos de sua evolução espiritual. É como se ela tivesse desenvolvido uma antena energética supersensível que capta informações que normalmente ficam ocultas. Essa sensibilidade expandida funciona através do que Emanuel denominou ressonância áurica. Cada pessoa possui um campo energético único, como uma impressão digital espiritual, que carrega informações sobre seus pensamentos, sentimentos, intenções e nível evolutivo. Quando alguém desenvolve sensibilidade espiritual, consegue ler essas informações automaticamente, mesmo sem querer. É por isso que muitas pessoas nessa fase começam a evitar multidões ou ambientes muito carregados energeticamente, pois recebem informações demais e podem se sentir sobrecarregadas. O quarto sinal é o que Emanuel chamou de sincronicidades em cascata. Pessoas que estão vivenciando esse despertar espiritual começam a notar que coincidências significativas acontecem com uma frequência impressionante em suas vidas. Elas pensam em alguém e essa pessoa liga no mesmo dia. Precisam de uma informação específica e encontram exatamente o que procuram de forma inesperada. Sentem vontade de ir a um lugar e descobrem que era exatamente onde precisavam estar naquele momento.
Sebastião Moreira, um funcionário público aposentado de 62 anos, viveu uma sequência de sincronicidades tão impressionante que o levou a questionar tudo o que acreditava sobre acaso e destino. Em uma única semana, ele pensou em um amigo de infância que não via há 20 anos e o encontrou casualmente no banco. No dia seguinte, estava preocupado com um problema de saúde de sua esposa e encontrou na rua um folheto sobre exatamente o tratamento que ela precisava. 2 dias depois, estava caminhando sem rumo definido e acabou parando em frente a uma igreja onde estava acontecendo uma palestra sobre espiritualidade que mudou completamente sua visão de mundo. Emmanuel explicou que essas sincronicidades não são coincidências, mas sim evidências de que a pessoa está começando a se alinhar com o que ele chamou de fluxo cósmico da vida. Quando nossa consciência se expande espiritualmente, começamos a vibrar em harmonia com as forças superiores que organizam os eventos em nossa realidade. É como se nos tornássemos parte de uma orquestra cósmica, onde cada movimento nosso está sincronizado com um plano maior que visa nosso crescimento e evolução. O mecanismo das sincronicidades funciona através do que Emmanuel denominou magnetismo evolutivo. Quando uma pessoa atinge certo nível de desenvolvimento espiritual, ela automaticamente atrai para sua vida pessoas, situações e oportunidades que estão alinhadas com seu propósito de evolução. É como se o universo conspirasse para colocar em seu caminho exatamente aquilo que ela precisa para continuar crescendo espiritualmente. O quinto sinal identificado por Emmanuel é o desenvolvimento de uma compaixão profunda e inexplicável por todos os seres vivos. Pessoas que estão passando por esse despertar frequentemente relatam que se tornaram muito mais sensíveis ao sofrimento alheio, chegando às vezes a chorar ao ver notícias tristes ou sentir uma necessidade irresistível de ajudar pessoas desconhecidas que estão passando por dificuldades. Maria das Graças, uma professora aposentada de 66 anos, procurou Chico Xavier porque estava preocupada com as mudanças emocionais que estava experimentando. Ela contou que, de repente, não conseguia mais assistir a noticiários sem chorar, sentia uma dor física quando via animais abandonados na rua e tinha desenvolvido uma necessidade compulsiva de ajudar qualquer pessoa que demonstrasse estar sofrendo. Maria das Graças chegou a usar suas economias para ajudar vizinhos em dificuldades financeiras e se voluntariou em 3 instituições de caridade diferentes, o que estava esgotando sua energia física. Emmanuel esclareceu que Maria das Graças estava passando pelo que ele chamou de expansão do amor universal. Segundo o mentor espiritual, quando uma pessoa atinge maturidade espiritual suficiente, seu coração literalmente se expande para além dos limites do amor pessoal e familiar, abraçando toda a humanidade e todos os seres vivos. Essa expansão é um sinal de que a alma está se preparando para níveis superiores de evolução, onde o amor incondicional é a força motriz principal. Essa compaixão expandida funciona através do que Emmanuel denominou conexão com a consciência cósmica. Quando nos desenvolvemos espiritualmente, começamos a perceber que todos os seres são interconectados em um nível profundo, como células de um mesmo organismo universal. O sofrimento de qualquer ser se torna nosso sofrimento e a alegria de qualquer criatura se torna nossa alegria. É uma experiência simultaneamente maravilhosa e desafiadora, pois amplia enormemente nossa capacidade de amar, mas também nossa sensibilidade à dor do mundo. O sexto sinal revelado por Emmanuel é talvez um dos mais perturbadores para quem o experimenta. A capacidade súbita de perceber quando a morte se aproxima de pessoas próximas. Indivíduos que estão passando por esse despertar espiritual frequentemente relatam que começam a ter pressentimentos muito específicos sobre a saúde de familiares ou amigos, sonhos premonitórios sobre despedidas
ou uma necessidade inexplicável de se reconciliar com certas pessoas pouco antes dessas pessoas falecerem. Antônia Ferreira, uma dona de casa de 68 anos, viveu uma experiência que a deixou profundamente abalada. Durante 3 noites consecutivas, ela sonhou com sua irmã mais nova, vestindo um vestido branco e se despedindo dela com muito carinho, dizendo que precisava fazer uma viagem longa. No sonho, sua irmã pedia perdão por antigas desavenças e dizia que sempre a amou muito. Antônia acordava com uma sensação estranha de urgência e no 3º dia decidiu visitar a irmã para conversar sobre os sonhos. Durante a visita, elas tiveram uma conversa profunda de reconciliação sobre mágoas antigas. 2 semanas depois, sua irmã sofreu um ataque cardíaco fulminante e faleceu instantaneamente. Emanuel explicou que Antônia havia recebido o que ele chamou de aviso compassivo do plano espiritual. Segundo o mentor, quando uma pessoa desenvolve sensibilidade espiritual suficiente, os mentores superiores às vezes permitem que ela receba informações sobre transições que estão se aproximando, não para causar sofrimento, mas para proporcionar oportunidades de cura emocional e despedidas conscientes. Esses avisos são sempre dados com amor e têm o propósito de minimizar arrependimentos futuros e fortalecer os laços de amor que transcendem a morte física. O mecanismo por trás dessas percepções funciona através do que Emanuel denominou sintonia com o registro acástico. Quando nossa consciência se expande espiritualmente, ganhamos acesso limitado às informações que estão registradas no que poderíamos chamar de arquivo cósmico da vida. Esse arquivo contém informações sobre os planos evolutivos de cada alma, incluindo os momentos aproximados das transições importantes. Pessoas sensíveis conseguem captar fragmentos dessas informações, especialmente quando se relacionam com pessoas com quem têm vínculos afetivos profundos. O 7º e último sinal identificado por Emanuel é o desenvolvimento de uma necessidade irresistível de transmitir conhecimentos e experiências para as gerações mais jovens. Pessoas que estão vivenciando esse despertar frequentemente se sentem compelidas a escrever suas memórias, contar histórias de família, ensinar habilidades práticas para filhos e netos ou se envolver em atividades educativas voluntárias. É como se sentissem que carregam informações preciosas que precisam ser preservadas e transmitidas. Professor Joaquim, um educador aposentado de 69 anos, procurou Chico Xavier porque estava experimentando uma compulsão estranha para documentar tudo o que havia aprendido durante sua vida. Ele havia começado a escrever obsessivamente sobre suas experiências como professor, as lições que aprendeu com seus alunos, técnicas pedagógicas que desenvolveu e reflexões sobre educação e vida. Além disso, sentia uma necessidade urgente de ensinar seu neto adolescente todas as habilidades práticas que conhecia, desde consertar objetos domésticos até cultivar plantas. Professor Joaquim estava preocupado porque essa necessidade havia se tornado quase obsessiva, ocupando a maior parte de seu tempo e energia. Emanuel esclareceu que professor Joaquim estava passando pelo que ele chamou de impulso de legado espiritual. Segundo o mentor, quando uma alma se aproxima da fase final de uma encarnação, ela naturalmente sente a necessidade de garantir que todo o conhecimento e sabedoria acumulados nesta vida sejam preservados e transmitidos. Isso acontece porque, em um nível profundo, a alma sabe que cada encarnação é uma oportunidade única de contribuir para a evolução coletiva da humanidade, e desperdiçar esse conhecimento seria uma perda irreparável. Esse impulso de transmissão funciona através do que Emanuel denominou instinto de continuidade evolutiva. É um mecanismo natural da alma que garante que o progresso alcançado em uma encarnação não se perca com a morte física.
Pessoas que desenvolvem esse impulso frequentemente se tornam mentores naturais, professores informais ou guardiões da memória familiar e comunitária. Elas sentem intuitivamente que são elos importantes na cadeia de evolução humana e que têm a responsabilidade de passar adiante tudo o que aprenderam. Agora, Emanuel revelou algo ainda mais importante. Como identificar se você está passando por esse despertar espiritual e, principalmente, como se proteger dos perigos que podem acompanhar essa transformação. O primeiro perigo é o que ele chamou de orgulho espiritual, que acontece quando a pessoa se sente especial ou superior por estar desenvolvendo essas capacidades. Esse orgulho pode atrair espíritos obsessores que se aproveitam da vaidade para influenciar negativamente a pessoa, fazendo-a acreditar que possui poderes extraordinários ou que foi escolhida para uma missão grandiosa. Dona Carmosina, uma comerciante de 63 anos, quase caiu nessa armadilha espiritual. Depois que começou a ter visões e premonições acertadas, ela se convenceu de que havia sido escolhida para ser uma grande médium e começou a dar conselhos espirituais para qualquer pessoa que a procurasse. Gradualmente, Carmosina foi se tornando autoritária e arrogante, afirmando que recebia mensagens diretas de espíritos superiores e que suas orientações eram infalíveis. Sua família começou a se afastar dela, preocupada com as mudanças em seu comportamento, até que uma série de previsões erradas e conselhos prejudiciais a fizeram questionar o que estava acontecendo. Durante a consulta com Chico Xavier, Emanuel explicou que Carmosina havia sido influenciada por espíritos mistificadores que se aproveitaram de seu orgulho para criar uma ilusão de grandeza espiritual. Esses espíritos, que não são necessariamente malignos, mas são pouco evoluídos, gostam de se fazer passar por entidades superiores para satisfazer sua própria vaidade. Eles escolhem pessoas que estão desenvolvendo capacidades espirituais, mas que ainda não têm humildade suficiente para discernir entre influências positivas e negativas. O segundo perigo identificado por Emanuel é o isolamento espiritual, que acontece quando a pessoa se torna tão sensível às energias negativas que começa a evitar qualquer tipo de convívio social. Embora seja natural que pessoas em processo de despertar espiritual sintam necessidade de mais silêncio e recolhimento, o isolamento excessivo pode prejudicar tanto o desenvolvimento espiritual quanto a saúde mental e física. Seu Manuel, um aposentado de 65 anos, chegou a esse extremo após desenvolver sensibilidade energética muito intensa. Ele parou de sair de casa, evitava visitas de familiares e passou a viver praticamente como um eremita porque sentia que qualquer contato com outras pessoas o deixava energeticamente contaminado. Sua esposa estava desesperada porque ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente, triste e fechada, muito distante do homem sociável e alegre que sempre foi. Emanuel orientou que o isolamento excessivo, na verdade, prejudica o desenvolvimento espiritual, porque impede a pessoa de praticar virtudes como paciência, compaixão e perdão, que só podem ser desenvolvidas através do convívio com outros seres humanos. A sensibilidade energética deve ser equilibrada com técnicas de proteção espiritual, não com evitação total do mundo. O mentor ensinou técnicas específicas de blindagem energética que permitem à pessoa manter sua sensibilidade sem ser prejudicada pelas energias negativas do ambiente. O terceiro perigo é o que Emanuel chamou de fanatismo da idade, que acontece quando a pessoa se torna excessivamente rígida em suas crenças espirituais e começa a julgar severamente todos que não compartilham suas convicções. Esse fanatismo é especialmente perigoso porque pode destruir relacionamentos familiares e criar isolamento social, além de gerar vibrações negativas que atraem espíritos obsessores.
Para se proteger de todos esses perigos e vivenciar o despertar espiritual de forma saudável e evolutiva, Emmanuel estabeleceu 5 práticas fundamentais que toda pessoa acima dos 60 anos deveria adotar. A primeira prática é a humildade consciente, que consiste em sempre lembrar que qualquer capacidade espiritual desenvolvida é um presente divino que deve ser usado exclusivamente para servir ao bem comum, nunca para alimentar o ego ou obter vantagens pessoais. A segunda prática é o estudo constante, que envolve dedicar pelo menos 30 minutos diários ao estudo de textos espirituais elevados, preferencialmente obras que enfatizem o amor, a compaixão e a evolução moral. Emmanuel recomendava especialmente a leitura do Evangelho, dos livros psicografados por Chico Xavier e obras de outros autores que promovam o crescimento espiritual através do amor e do serviço ao próximo. A terceira prática fundamental é a oração de proteção diária, que deve ser feita preferencialmente ao acordar e antes de dormir. Emmanuel ensinou uma oração específica que cria uma barreira energética protetiva e fortalece a conexão com os mentores espirituais superiores, garantindo que apenas influências positivas tenham acesso à pessoa durante esse período de maior sensibilidade espiritual. A quarta prática é o serviço amoroso, que consiste em encontrar formas concretas de ajudar outras pessoas, seja através de trabalho voluntário, apoio a familiares necessitados ou simplesmente oferecendo uma palavra de conforto para quem está sofrendo. Emmanuel enfatizou que o serviço deve ser prestado sem expectativa de reconhecimento ou recompensa, pois é através da doação desinteressada que mantemos nossa vibração elevada e atraímos proteção espiritual. A quinta e última prática fundamental é o perdão libertador, que vai além do perdão superficial e inclui um trabalho profundo de liberação de todas as mágoas, ressentimentos e julgamentos acumulados ao longo da vida. Emmanuel explicou que carregar essas energias negativas após os 60 anos é especialmente prejudicial, porque impede que a alma se prepare adequadamente para sua eventual transição e pode criar vínculos obsessivos que se estendem além da morte física. Durante seus últimos anos de vida, Chico Xavier frequentemente repetia uma frase que Emmanuel lhe havia transmitido sobre essa fase especial da existência. Após os 60 anos, cada dia é uma oportunidade de ouro para polir a alma e preparar o coração para a eternidade. Essa frase resume perfeitamente a importância de compreender e vivenciar conscientemente essa transformação espiritual que acontece na maturidade. O que torna essa revelação ainda mais significativa é que Emmanuel alertou sobre algo que está acontecendo em nossa época atual. Segundo o mentor espiritual, estamos vivendo um período único na história da humanidade, onde um número muito maior de pessoas está experimentando esse despertar espiritual após os 60 anos. Isso acontece porque a humanidade como um todo está passando por uma elevação vibratória que acelera os processos evolutivos individuais. Essa aceleração traz oportunidades extraordinárias, mas também responsabilidades maiores. Pessoas que estão vivenciando esse despertar não estão passando por essa experiência apenas para seu próprio benefício, mas também para se tornarem faróis de luz que ajudam a elevar a consciência coletiva da humanidade. É como se cada pessoa que desperta espiritualmente após os 60 anos se tornasse um ponto de ancoragem para energias superiores se manifestarem em nosso mundo. Emmanuel fez uma previsão impressionante sobre o futuro próximo. Segundo ele, nas próximas décadas, veremos um aumento exponencial no número de pessoas idosas que desenvolvem capacidades espirituais. E essas pessoas desempenharão um papel fundamental na transformação espiritual da humanidade. Elas serão as responsáveis por transmitir sabedoria ancestral,
orientar as gerações mais jovens e servir como pontes entre o mundo material e as dimensões espirituais superiores. Se você se identificou com os sinais e experiências descritos neste conteúdo, saiba que não está sozinha nessa jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando pela mesma transformação, cada uma contribuindo com sua luz única para a evolução coletiva da humanidade. Você faz parte de uma geração especial que tem o privilégio e a responsabilidade de viver conscientemente essa transição evolutiva. Lembre-se sempre das palavras finais que Emmanuel transmitiu sobre essa fase da vida. A verdadeira juventude da alma começa aos 60 anos, quando finalmente nos libertamos das ilusões materiais e descobrimos quem realmente somos. É nessa idade que começamos a viver de verdade, não mais para nós mesmos, mas para o amor universal que nos conecta a todos os seres. Que essas revelações de Chico Xavier possam iluminar seu caminho e ajudá-la a viver essa fase extraordinária de sua existência com toda a consciência, proteção e propósito que você merece, transformando não apenas sua própria vida, mas contribuindo para a elevação espiritual de toda a humanidade, através do exemplo luminoso de uma alma que descobriu sua verdadeira missão na Terra.